E aí galera, canal é o Palmeirense aqui. E aí galera, já vamos direto pro assunto, que eu não gosto de enrolação, não gosto desses bagulho, então já vamos direto pro assunto. Palmeiras e Dudu, na verdade eu não vou colocar Palmeiras, é Palmeiras porque ela fala pela entidade, mas ela fala pela agremiação, mas vamos falar um pouco aqui desse assunto Leila Pereira versus Dudu, porque a negociação dos dois está travada. Eu vou trazer aqui os dois lados da situação. E depois eu vou dar a minha opinião pessoal. Mas primeiro eu vou trazer para vocês os dois lados da situação e o que eu acho, na minha opinião, que deveria ser feito pelos dois lados. E depois eu vou dar a minha opinião intimamente pessoal sobre como eu vejo esse assunto, beleza? O fato é, a renovação do Dudu encontra-se atualmente travada por conta de não estão discutindo o tempo de contrato mais, não estão mais discutindo salários. O que travou a negociação toda foi uma cláusula que a Leila Pereira, novamente, podiam falar o Palmeiras, mas eu acredito que isso é coisa da Leila. Eu não acho que seja coisa de diretor. Eu não acho que seja coisa de diretor de futebol. Eu não acho que seja coisa de dirigente. Eu não acho que seja coisa do técnico Abel Ferreira. Eu não acho. Eu acho que é única e exclusivamente uma cláusula que a Leila Pereira colocou no contrato do Dudu. Beleza? Por isso que eu tô falando que o embrulho é entre ela e o Dudu e não entre o Palmeiras e o Dudu. Mas entre o Palmeiras, porque ela fala em nome da entidade, mas vocês estão me entendendo. É entre a Leila e o Dudu e não entre o Palmeiras e o Dudu que eu quero dizer. E o embrolho está sendo o quê? Uma cláusula de contrato que exige que o Dudu pegue o contrato e ele vai ter o contrato até 2025, podendo ser renovado até 2026. Só que para que o contrato do Dudu se renove automaticamente para 2026, tem uma cláusula no contrato que exige que ele participe de pelo menos 50% dos jogos. Não foi descrito mais detalhes, se esse 50% inibe o jogador em caso de contusão, em caso do técnico não colocar, em caso, sabe, nesses casos que forças maiores não deixam o Dudu entrar em campo. Não foi descrito se essa cláusula é flexibilizada por isso. Por exemplo, vamos supor que o Dudu jogou 10 jogos no ano de 2025. Aí eles falam, ó, você atuou em 50% dos jogos que você atuou, entendeu? Não diz. Diz que ele tem que atuar 50% dos jogos em contexto geral, até onde eu entendi. Se o Palmeiras jogar 300 vezes, ele tem que entrar em campo pelo menos 150. E não tem nada descrito flexibilização em caso de contusão, em caso do técnico não colocar, não tem nada descrito desse nível até onde eu sei. E aí o staff do Dudu pede 15% pro Dudu entrar em campo. Então vamos colocar 10 para ficar mais fácil da gente fazer a matemática aqui. 10% das partidas. Se o Palmeiras entrar... Cara, eu odeio muito esse filho da puta, velho. Sempre o mesmo motoqueiro, mano. Se o Palmeiras entrar em campo 100 vezes, o Dudu teria que jogar só 10 vezes, trazendo 15 vezes. Que aí com um número redondinho de 100 partidas dá pra gente fazer uma média legal. O Palmeiras pede 50%. Se o Palmeiras entrar em campo 100 vezes, o Dudu tem que entrar em campo pelo menos 50 delas. E pela cláusula que o Dudu pede, 15%. Se o Palmeiras entrar em campo 100 vezes, o Dudu teria que entrar em campo apenas 15 vezes para poder renovar automaticamente. E essa cláusula travou. O que eu acho que deveria ser feito pelo jogador e pelo Palmeiras? Na minha visão, o Palmeiras quer 50%, o Dudu quer 15%. Chega no meio termo, cara. Chega no meio termo. 25%. O Dudu vai ter 10% a mais do que ele está pedindo, que é 15%. E o Palmeiras vai diminuir 25% do que ele está pedindo. E aí fecha ali no meio termo para todo mundo. Pra ficar bom pra todo mundo, fecha ali no meio termo. 25% e pronto. Não é nem 50% e nem 15%. É 25%. Ou 30%. Sei lá. Mas, sabe, dava pra flexibilizar pros dois. O staff do Dudu se irritou. Ou o próprio Dudu. A gente também não tem essa informação, porque sempre fala staff. Mas staff pode ser o advogado ou pode ser o próprio jogador. Mas como falam staff, vamos anunciar que foi o advogado do Dudu, o representante do Dudu, que não quis assinar essa cláusula e não o próprio Dudu. E aí a negociação encontra-se travada e, como eu disse, poderia muito bem os dois cederem um pouquinho de cada lado para que eles chegassem no meio termo. Eu acho que o Palmeiras fez tudo o que pode para conservar o Dudu no elenco? Não acho. O Palmeiras podia simplesmente não pôr essa cláusula no contrato do cara e dar o contrato que ele queria. E isso é tudo que o Palmeiras pode fazer pelo Dudu. O Dudu, por sua vez, fez tudo o que pode para assinar com o Palmeiras? Também não. Porque o Dudu é um cara que não se machuca, o Dudu é um cara que não se lesiona e o Dudu é um cara que tecnicamente ganha o lugar dele no time. Não é que o Dudu joga porque ele é o Dudu. O Dudu joga porque ele representa em campo, cara. Quantas vitórias o Dudu já não deu pra gente? Quantas viradas espetaculares, quantos jogos grandiosos o Dudu já não fez pra gente?
O jogo na virada do Palmeiras contra o São Paulo de 4-0 no Allianz Parque, o Dudu jogou demais, o Dudu comeu a bola. Então assim, o Dudu tecnicamente merece o lugar dele no time. Então assim, o Dudu podia simplesmente assinar 50% das partidas porque ele sabe que ele vai jogar 50% das partidas. Se ele não se machucar, ele vai jogar 50% das partidas. É o mínimo que o Dudu vai atuar, são 50% das partidas. Você pode ter certeza disso. Então o Dudu podia simplesmente sentar e assinar também. Os dois lados estão fazendo birra. Tanto o lado da Leila Pereira, tanto o lado da Leila Pereira tá fazendo birra por colocar essa cláusula no contrato dele do nada, porque até onde eu sei não tinha essa cláusula nas primeiras propostas, do nada ela revisou o contrato depois dessa cláusula. Então a Leila tá fazendo birra e o Dudu também tá fazendo birra, cara. Os dois lados, sendo que cada um podia ceder um pouco ou ceder tudo para que esse acordo fosse fechado. Beleza? Dito aqui, cada um podia ceder um pouquinho para o acordo ser fechado e os dois lados estão de birra. Essa é a minha opinião geral sobre a situação. Agora eu vou dar a minha opinião 100% pessoal. Isso é eu, Wellington Costa Leite, falando por mim. É minha opinião 100% pessoal, onde eu vou ser completamente parcial. Eu vou ser completamente parcial, já vou adiantar aqui. E eu já quero abrir essa detalhe. Tirem as crianças da sala, por favor. Eu já quero abrir esse debate com: vai tomar no cu, Leila Pereira. Vai tomar no cu, Leila Pereira. Tá? Porque você tá de birra com o Dudu. E você tá de... Eu não sei se vocês têm algum problema, se vocês não se dão bem. Sinceramente, eu não sei. Mas que você tá de birra, isso é claro de ver. Você não quer que o Dudu renove. Você não quer. Você não quer que o Dudu renove. Isso aí é nítido. Porque, assim, a gente podia falar: ah, mas ela tá colocando essa cláusula pro Dudu não sentar em cima do contrato, pra gente não acabar com mais um Lucas Lima. Show, cara. Essa justificativa seria perfeita se essa cláusula tivesse sido colocada na renovação do Rony, se essa cláusula tivesse sido colocada na renovação do Veiga, se essa cláusula tivesse sido colocada na renovação do Marcos Rocha, que até onde eu sei parece que não renovou, mas sabe, na renovação do Marcos Rocha, na renovação do Marcelo Lomba, se essa cláusula tivesse sido colocada na contratação do Bruno Tabata, na contratação do Flaco Lopes, na contratação do Merentiel, na contratação do Navarro, na contratação do Navarro, entendeu? Se essa contratação se isso tivesse sido colocado no contrato de vários outros jogadores, a gente podia falar: pô, é uma nova política de contratação que o Palmeiras está adotando. Ele não quer mais ninguém encostado no contrato. Então é naquela: você quer 5 anos de contrato, beleza, eu te dou 3. No quarto ano, para você ganhar acesso ao quarto ano, você vai ter que jogar, sei lá, 70% das partidas. Para você ganhar acesso ao quinto ano, 50% das partidas. Ou melhor: ah, eu quero 5 anos de contrato, beleza, eu te dou 2. E os outros 3 são mediante a meta. 70% das partidas para o terceiro ano, 50% para o quarto ano e 30% para o quinto ano. Para não ter nenhum jogador encostado mais. Eu aplaudiria. Eu aplaudiria de pé se fosse essa a nova política do Palmeiras. Olha, eu não quero mais ninguém encostado aqui. Não quero. Não quero mais ninguém encostado aqui no contrato. Então, ah, eu quero 5 anos de contrato. Beleza, eu te dou 5 anos, mas mediante a metas. É o ano que você já tem. Você entra, tem um ano de contrato ali, show. Para o segundo ano, 80% das partidas. Para jogar o terceiro ano, 60% das partidas. Para jogar o quarto ano, 40% das partidas. Para jogar o quinto ano, 20% das partidas. Show! Seria perfeito. Pô, você não ia ter mais jogador encostado. Você não ia, porque o cara ia ter que ralar, ia ter que jogar, senão ele ia ser mandado embora e você não ia ter mais jogadores com contratos longos. Fazer um contrato longo seria para um jogador muito extraterrestre, muito fora da curva. Tipo, se o Palmeiras me contrata chutando aqui na estratosfera, se o Palmeiras me contrata o Messi, me contrata o Cristiano Ronaldo, me contrata o Neymar, me contrata o Mbappé, me contrata o Benzema, me contrata qualquer outro jogador de um nível mundial gigantesco, aí sim, dá 5 anos lá, beleza, show. Mas para jogadores, com todo respeito ao Dudu, joga muito, mas para jogadores do nível do Dudu, mediante a promessa, você tem que me provar que você quer estar aqui. Você tem que me provar que você quer jogar no Palmeiras e que você não vai ser mais um encostado sugando do dinheiro do clube. Se ela tivesse adotado esse tipo de política para todos os jogadores, todos, desde os contratados até os renovados malucos, eu ia estar aplaudindo de pé. Que eu ia falar: mano, essa mulher tá revolucionando o sistema de contratação brasileiro. Que é naquela. Porque o que mais tem no Brasil é jogador como o seu Luan, do Corinthians, que fecha um contrato gordo e senta em cima do contrato, cara. Jogadores como o seu Lucas Lima, que faz um contrato bom e senta em cima do contrato. Senta em cima do contrato, fala: ah, agora eu tô aqui ganhando minha bala aqui, jogando ou não, no fim do mês vai cair meu 1 milhãozinho ali na conta. Então, se ela tivesse feito isso na renovação do Jorge, que eu até esqueci aqui, renovação do Jorge que nem joga, se ela tivesse feito isso na renovação desses caras malucos, eu ia estar aplaudindo de pé, que ia falar: por que o Dudu é o especial? Por que o Dudu é o pica de ouro? Não fez com todo mundo?
tá fazendo com o cara também. Simples assim. Mas não, cara. Foi uma cláusula que só foi inventada pro contrato do Dudu. Então eu entendo o lado do Dudu de estar irritado. Porque ele não viu com mais ninguém isso. É como sua mãe deixar seu irmão, seus irmãos, seu pai sujar a casa e quando você derruba um papel no chão, ela briga com você. Você fala, cara, por que só eu? Porque todo mundo tá fazendo o que quer e na minha vez eu sou desse jeito. Eu entendo o Dudu ou o staff do Dudu de estar irritado, porque ela não exigiu de mais ninguém isso aí. Não foi como se ela tivesse exigido a cláusula de todo mundo e o Dudu tivesse bancando o birrento agora. Se ela tivesse feito isso com todos os jogadores, desde os contratados até os que renovaram, maluco, quem é o Dudu para ser o especial e não querer a mesma cláusula se ela fez com todo mundo? Mas não, ela renovou com todo mundo nos termos que as pessoas queriam, tudo certinho, o pai assinou. Na vez do Dudu, ela inventou essa cláusula. Ela tirou do cu. Ela deve ter algum problema com o Dudu, ou o Dudu deve ter algum problema com ela. Eles dois devem ter algum problema entre si, porque senão o Dudu também poderia abrir mão e assinar. O Dudu não é um tipo de jogador de bater o pé nesse tipo de coisa, porque diz ele que gosta do Palmeiras. Então eu não vejo o Dudu falando que gosta, ganhando a bala que ganha no Palmeiras, com o destaque que ele tem aqui, com a posição que ele tem de ídolo aqui, fazendo esse tipo de birra se fosse, por exemplo, o Paulo Nobre. Ou o Gagliotti. Tá certo que se fosse o Paulo Nobre ou o Gagliotti, eu acho que essa cláusula nem entraria no contrato, mas só contextualizando. Eu não vejo o Dudu fazendo esse tipo de birra se fosse esses caras. Tá muito claro que ele e a Leila, eles têm algum tipo de problema. Eu não sei se é ela que tem um problema com o Dudu, ou se é o Dudu que tem um problema com ela, ou se os dois têm um problema um com o outro. Mas claramente eles têm algum problema. Ela tá tornando mais difícil do que precisa ser a renovação do Dudu de propósito, isso tá claro. E o Dudu também tá tornando mais difícil do que precisa ser de propósito, isso tá claro. Qualquer uma das partes podia ceder, mas nenhuma delas vai ceder porque claramente eles têm algum problema. Ou a Leila tem um problema com o Dudu, ou o Dudu tem um problema com a Leila, ou os dois têm um problema entre si, não sei o que acontece. O que acontece é, na minha visão, a Leila tá fudendo o Palmeiras. A Leila tá fudendo o Palmeiras, e não é só no quesito de contratação, porque o planejamento do Palmeiras ninguém sabe. Porque ela não tá trazendo contratação nenhuma, tá vendendo jogador a rodo, vai subir todos os moleques da base e usar todos os moleques da base? Esse vai ser o novo perfil do Palmeiras? Beleza, cara. Eu não discordo. Até porque para que a base seja vendida, você tem que dar espaço para que ela possa jogar. Mas na minha opinião, você precisa sim de uma ou duas contratações pontuais que eles falaram que viria e ainda não vieram. Então, você precisa sim de umas 2 ou 3 contratações pontuais e promove os moleques da base. Não sou contra promover os moleques da base. Tá aí o Hendrick que rendeu aí 400 milhões pro Palmeiras. 400 milhões, né? Porque esse negócio também tá meio obscuro. 400 milhões pro Palmeiras aí. Então, para que os meninos sejam vendidos, eles precisam aparecer. Para que eles apareçam, eles precisam jogar. E para que eles joguem, precisa ter espaço no elenco. Tudo isso aí eu entendo. Mas cadê as 2 ou 3 contratações pontuais que vocês estão falando? Cadê o substituto do Scarpa que vocês estão falando? Cadê um outro meia de ligação caso o Veiga se machuque de novo? Tá ligado? A gente precisa de pelo menos, na minha visão, a gente precisa de pelo menos 2 meias. A gente precisa de pelo menos 2 meias atacantes. E precisa de um volante, porque o Danilo vai sair. Então a gente precisa de 2 meias na minha visão e um volante. Cadê esses caras? Jogador pra jogar, tá ligado? Não aposta. Porque eu não entendo você contratar apostas como o Bruno Tabata se você tem a porra da base, cara. Você tá investindo na base, a base tá ganhando título pra caralho aí, ganhou 24 títulos esse ano pra quê? Se é pra você contratar a aposta. Você não contrata a aposta se você tá investindo na base, não tem nexo uma coisa dessa. Se você investe na base, você não contrata a aposta. Se você investe na base, você contrata jogadores pontuais, porque se você precisar de uma aposta, você traz da base. Eu não entendo essa política de contratar um jogador jovem pra revender se você não é clube europeu, sua filha da puta. O Palmeiras se mudou pra Itália, e eu não tô sabendo. Palmeiras a gente tá sediado na Itália, que até onde eu sei o Palmeiras é um clube brasileiro. Então a gente é um exportador de jogador e não um importador. A gente contratou o Bruno Tabata como uma aposta. Tá, vamos supor que ele jogue muito aqui, exploda. Você acha que você vai vender ele pra quem, sua filha da puta? Porque se o Tabata veio da Europa pra cá, ele não tem mais mercado na Europa. O cara não é burro, o cara não vai tomar pra carreira dele uma decisão idiota dessa de voltar pro Brasil, com todo respeito ao nosso mercado, mas de voltar pro Brasil sendo que ele tem mercado na Europa. Nenhum jogador com mercado na Europa vem pro Brasil. Você pode ter certeza disso. Qualquer jogador que tenha mercado grande na Europa, pra grandes clubes na Europa, não volta pro Brasil. Gabigol voltou porque não tinha mercado. O Pedro voltou porque não tinha mercado. Vários outros jogadores que a gente viu aí voltou porque não tinha mercado. O próprio Tabata voltou porque não tinha mercado. Você acha que se o Tabata tivesse uma proposta do Palmeiras na mesa, com todo respeito à nossa Sociedade Esportiva Palmeiras, mas você acha que se o Tabata tivesse uma proposta do Palmeiras numa mão e uma proposta do Liverpool na outra, ele ia jogar onde? Você acha mesmo que o Tabata escolheria o Palmeiras se ele tivesse uma proposta do Liverpool na mesa dele lá? Se ele tivesse uma proposta do Manchester City, do Manchester United, se ele tivesse uma proposta do Real Madrid, do Barcelona, do PSG, você acha mesmo
que ele trocaria o Palmeiras. O único jogador até agora que eu vi que decidiu trocar um clube grande do Brasil por um clube pequeno na Europa foi o Scarpa para ir jogar no Nottingham Forest. Mas ainda assim porque era um sonho do cara. Ele sabia que o mercado que ele ia era menor do que o que ele estava. Mas é porque era um sonho dele jogar lá. Mas você acha mesmo que algum brasileiro que está na Europa com o mercado volta pro Brasil? Não volta. Então vamos supor, o Tabata vem aqui, joga, explode. Você vai vender ele para quem? No máximo para um outro clube brasileiro. Que não tem condição de pagar o que você vai exigir dele. O que você vai exigir por ele. Você acha que se você exigir 15 milhões de euros pelo Tabata aqui no Brasil, que clube além do Flamengo tem condição de pagar uma bala dessa? E o Corinthians, que gosta de se afundar em dívida, né? Que clube você acha que vai pagar 15 milhões de euros no Tabata? Se ele estourar aqui, não tem história. Ano que vem ele, porra, jogue pra caralho. Você acha que você vai vender ele pra quem aqui no Brasil? Na Europa ele não tem mercado. Ninguém na Europa vai contratar um jogador com mais de 20 anos. Eles não é o perfil dos caras de contratação. Então agora eu falo pra você. Por que você vai me trazer apostas da Europa, jogador de 20, da Europa, da América Latina, aqui, da onde você quiser? Se você tem a porra da base, cara. Você não traz aposta se você tem a base. Não faz sentido. Não faz sentido. Não fecha. A conta não fecha. Você vai me gastar vários milhões, como você gastou para trazer a porra do Flaco Lopes, se você tem e aí você sobe o Endrick da base, quem vai jogar é o Endrick. O que você fez com o dinheiro do Flaco Lopes? Socou no cu, né, sua filha da puta? Socou no cu. Porque como é que você me traz? O Flaco, tá certo que ninguém sabia que o Endrick ia vingar tanto. Eu acho que já era para você imaginar. Mas tipo assim, você vai me contratar o Flaco Lopes, mas de qualquer jeito não precisava de dois. Por que você contratou o Flaco Lopes e o Merentiel? Contratava um só, porque já tinha um Navarra aí. Tinha o Navarra aí, você me contrata o Flaco Lopes e o Merentiel. E agora subiu o Endrick, quase centroavante. Navarro tá indo embora, se tudo der certo ele vai receber uma proposta para ir embora. Navarro saiu, vai ficar Merentiel, Flaco Lopes e o Endrick. Pra que tudo isso? Me contrata a porra do Tabata se tem uns meia na base subindo. Então a gestão da Leila, ela tá estranha. Ela tá estranha. E claramente ela tem um problema com o Dudu. Muito claramente ela tem um problema com o Dudu. Eu não me surpreenderia se o Dudu não renovasse, porque tá na cara que eles têm um enrosco. É como eu disse, eu não sei se é a Leila que tem um problema com o Dudu, eu não sei se é o Dudu que tem um problema com a Leila, ou eu não sei se os dois, um tem problema com o outro. Mas que tá na cara que isso não é por um contrato. Não é. Não é por um contrato. O Dudu podia muito bem sentar e assinar, porque ele sabe que provavelmente ele vai jogar mais de 50% das partidas. E a Leila também podia simplesmente tirar essa cláusula, porque ela não colocou a cláusula para mais ninguém. Mas claramente isso é um bagulho a mais. Tem um bagulho a mais, tem uma camada a mais nessa história. Quando o Dudu fez 400 jogos, ela não deu a festa pro cara, nada. Depois disfarçou, falou que ia fazer uma festa homenageando todo mundo, que de fato aconteceu. Mas assim, não chamou o cara pra uma camisa comemorativa, 400 jogos, tal, pá. Não fez porque... E pôs uma pista de skate pro Scarpa. Entende? Olha as coisas. Ela monta uma pista de skate pro Scarpa brincar lá no Allianz Parque, mas não dá pro Dudu uma simples camiseta de 400 jogos pra ele jogar o jogo de número 400 dele. Tá ligado? Não coloca nem sequer um estalinho pra estourar no fim do jogo lá pelos comemoração dos 400 jogos do cara. Não manda nem sequer um narrador fazer uma homenagem pro cara pelos 400 jogos. O Dudu é o símbolo do renascimento do Palmeiras, a gente sabe disso. E a Leila, ela é egocêntrica. Então não me surpreenderia se ela tivesse um pouco de inveja de tudo que o Dudu representa do Palmeiras e de tudo que ela não representa, e a gente só vive dando porrada nela. O desejo do palmeirense médio é que a Leila suma do Palmeiras. Ela veio, representou, ajudou o clube, mas ela quer ser maior que o clube. E a gente não precisa disso. O Palmeiras é maior que todos. Palmeiras é maior que Dudu, Palmeiras é maior que Leila, Palmeiras é maior que eu, Palmeiras é maior que você. A entidade é o que vai ficar. Eu sou passageiro, você é passageiro, a Leila é passageiro, o Dudu é passageiro, todo mundo vai embora. Mas a agremiação fica. E eu acho que ela tem um pouco de inveja disso, porque o Dudu representa a nova fase do Palmeiras. O Dudu representa o renascimento do Palmeiras como um clube. E eu acho que às vezes pode ser que ela tenha inveja disso, porque que ela tá de birra com o Dudu, ela tá, cara. Não é de hoje que a gente nota que ela tá de perseguição pro lado do Dudu. E aí é como eu falei, não sei se é ele com ela, não sei se é ela com ele, ou eu não sei se são os dois um com o outro. Mas isso não é por um contrato. Que fique claro aqui, galera, tá enroscado porque não é por um contrato.